Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, estamos com o Debate Guarulhos, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica com o Felipe Poi. Hoje o Lucas Braga está no departamento médico, com a direção comercial do Adalberto Grega, direção geral do Fernando Mauro. Vamos aos destaques do portal de notícias Guarulhos em destaque.com.br. Na tela, trazendo informações como, por exemplo, uma corporação andina visita Guarulhos para liberar 96 milhões de dólares para obras de combate a enchentes. Ainda no portal, reunião desta terça-feira com a Comissão Especial de Inquérito na Câmara de Guarulhos, que investiga a Comgás, concessionária de serviços públicos. Todas essas matérias você encontra no portal de notícias Guarulhos em destaque.com.br. E também vamos às manchetes dos principais jornais do país nesta noite. Olha aí, tem informação chegando. Relatório do 13º do Bolsa Família é aprovado e segue para a Câmara. Chuva deixa ao menos 15 mortos e 33 desaparecidos na Baixada Santista. O presidente do Senado diz que veto de Bolsonaro ao orçamento será mantido. Nosso convidado já chegou primeiro, vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite Geraldo, boa noite toda a equipe aqui. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, para que possamos estar aqui debatendo, discutindo os problemas da nossa cidade. Obrigado. Também chegando o vereador Laércio Santos, vereador do DEM. Boa noite, vereador. Boa noite, Geraldo. Boa noite ao seu público. É uma satisfação mais uma vez estar aqui abordando os temas da nossa cidade. Maravilha. Então, olha só, hoje o debate realmente com dois vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu vou começar com o vereador Edmilson, que hoje, em São Paulo, os professores foram até a Assembleia Legislativa tentando, de forma democrática, até porque as casas de eleição, casas do povo, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, chegando lá, eles queriam participar de uma discussão que é a reforma da Previdência no Estado de São Paulo. Chegando lá, o pau comeu. Professores foram agredidos pela polícia. Vereador Edmilson Souza, o que o senhor tem... O senhor também é professor. Sim. Como é que o senhor avalia a atitude do governo do Estado, né, com relação ao comportamento da polícia hoje lá na Assembleia Legislativa? Olha, Geraldo, eu acho que foi uma violência desnecessária. Os professores e outros servidores públicos estaduais estavam ali para debater e discutir a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo atual governo do Estado. Reforma da Previdência é essa que aumenta o tempo de contribuição, que aumenta a alíquota de 11% para 14% do desconto da parte que recai sobre os trabalhadores, sobre os servidores públicos. Então eles estavam ali exercendo a sua tarefa de reivindicar os seus direitos vindos das mais diferentes regiões. Nós temos ali pessoas que estavam, que passaram a noite, que viraram a noite na estrada vindo para poder participar dessa manifestação exigindo os seus direitos. E infelizmente o clima já estava acirrado, Geraldo, porque também aconteceu algo que não deveria ter acontecido. A Assembleia, a sessão ordinária estava marcada para hoje à tarde, às 2h30 da tarde, e numa manobra ontem à noite foi convocada para hoje às 9 horas da manhã, às 8h30, 9 horas da manhã, se não me engano. Então, ou seja, isso já gerou uma revolta e já gerou uma insatisfação maior daqueles servidores, mulheres, homens que estavam chegando para poder participar. Então, eu acho desnecessário, fica aqui o nosso repúdio ao governador. Não é dessa forma que nós vamos conseguir ter um serviço público de qualidade, ter uma educação de qualidade, uma saúde universal de qualidade para todo mundo. Chegando o doutor vereador Laércio Santos, o senhor acompanhou os fatos lá da Assembleia Legislativa? Muito de longe, Geraldo, mas eu também compactuo no que diz respeito à violência explanada pelo colega vereador Edmilson Souza. Eu acho que, e penso, sempre tive essa convicção que o debate ele é muito mais producente.
Reforma da Previdência essa que é fruto da reforma da Previdência Nacional, né? Sim. O Congresso Nacional não conseguiu avançar na reforma dos entes estaduais e municipal, e aí cabe agora a cada um formatar a sua reforma. Reforma essa que já está valendo do regime geral para o INSS, para quem está nos assistindo, e agora nós temos aí o limite de idade de 65 para homens e 62 para mulheres, de forma que realmente todos vamos ter que trabalhar mais tempo para suprir o sistema previdenciário. Falar de previdência não é muito fácil, é algo que... É a sua especialização, inclusive, né? Vem o interesse da população e ninguém quer perder direito, é louvável essa disputa dos servidores públicos estaduais, mas nós sabemos também que o caixa de previdência acaba sendo limitado para fazer as vezes dos benefícios. Existem muitos benefícios, Geraldo, que uma análise curta a gente percebe que era necessário ser feito reforma a nível geral, e isso reflete a nível local, não tem como, traz realmente tristeza, desgaste, mas é necessário. Olha, o Humberto Mancini com a gente, um abraço para o Maurício Lemes e a Maria Dorinha, obrigado a você nas redes sociais que está compartilhando no Facebook do Geraldo Júnior. Eu quero abrir essa discussão também para você em casa e com o vereador Admilson Souza, porque é um efeito cascata o que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ou seja, os deputados aprovaram e isso vale para o Estado inteiro. O que aconteceu hoje? Não. Servidores estaduais. Só os estaduais. Aprovou a regra federal e agora os estados, eles não são obrigados a fazer. Cada estado define. Aqui o governador optou por fazer. Tem um prazo, né? Então ele usou nesse prazo. Se você não utiliza o prazo, aí vai seguir a regra federal. Vocês acham que faltou mais debate com a população? Eu não teria propriedade para externar. Eu acredito que os deputados da nossa cidade caberiam vir aqui e explanar melhor contigo essa situação. Gente, olha só, o doutor Laércio Santos faz parte, é secretário da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico e também é presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O senhor tem tanto tempo assim para tanta comissão, senhor? É muita comissão, não, vereador? Essa comissão de ética e decoro parlamentar, eu estou presidente e queira Deus que a gente não precisa atuar, né? É uma comissão que ela é provocada quando se trata de alguma questão de comportamento, ética de algum colega vereador. Então ela não tem atuação frequente, vamos dizer assim. As demais, sim. Eu estou em 2 comissões e é comum, né, Geraldo? Nós encontramos lá, por exemplo, nosso colega vereador Geraldo Celestino, que está lá em várias comissões. Em várias, ele aqui tem quase todas. O colega Edmilson também, acredito que esteja em mais de uma comissão, então isso é comum. Sim. Agora, vereador, aí sabe que tem uma janela agora, essa semana? Sim, começa dia 5. Dia 5, né? Que é a janela onde o vereador não corre o risco de perder o mandato. Hoje, o brasileiro, ele está preocupado, primeiramente, com o emprego, né? Hoje, são mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. Eu perguntaria aos nossos convidados, são 2 vereadores, e um professor, outro advogado, tem um conhecimento fundamental. Hoje, as eleições, a população brasileira, porque nós temos eleições municipais no Brasil inteiro. Eu pergunto a você em casa, qual é a motivação que o brasileiro tem para votar? E aí eu vou estender essa pergunta para vocês. Qual é a motivação hoje que as pessoas têm em votar? É olhar, primeiro, o perfil do seu representante, porque eu sempre digo aqui que quando você vai a uma empresa, você deixa o seu currículo. É através do seu currículo que as pessoas te contratam, né? Hoje o eleitor vai fazer isso com quem for pedir voto, vereador Edmilson? Olha, na verdade eu acredito que a principal motivação, nós estaremos agora em eleições que são eleições municipais, né, se elegem vereadores e prefeitos. Eu penso que a motivação é naquelas cidades onde a administração é séria, onde a administração está fazendo um bom trabalho, onde existe um reconhecimento, a motivação da população é renovar.
reeleger esse prefeito, aquele vereador que tem uma atuação, que está participando, que está sempre, não falta nas sessões, comparece, elabora projetos de lei, está junto à sua base social, a intenção é de renovação. E o contrário também acontece. Naquela cidade onde o prefeito está mal avaliado, onde a cidade está cheia de buraco, onde você tem problemas na entrega do uniforme escolar, onde você tem problemas no tocante à saúde, onde falta medicamento, o sentimento da população, majoritariamente, é de um voto de renovação, ou seja, de voto na oposição. E vale para o vereador também. Aquele vereador que ficou desaparecido, sumido, que não foi visto mais, que não chega no horário da sessão, que não participa de nada, não debate nada, não emite opinião, é natural que a população olhe e disse, olha, esse aqui não merece continuar. Então, ou seja, as duas motivações principais que eu vejo assim na população são essas. Vereador Dr. Lécio Sandes, qual é a sua opinião em relação às eleições? Quais os critérios que o eleitor vai definir na sua escolha nas eleições deste ano? Ô, Geraldo, eu acredito que a cada passagem no nosso momento de vida, a população está se interessando mais. As redes sociais, os meios de comunicações têm dado oportunidade para que a população acompanhe o dia a dia do seu parlamentar, do seu prefeito e do seu deputado e assim por diante. Então eu acredito que a oportunidade da eleição é para as pessoas cada dia mais refletir e buscar realmente colaborar com o dia a dia da sua cidade, do seu estado ou do seu país. A gente não pode nivelar por baixo que nada presta e que os agentes políticos também não estão ali para não fazer nada. Pelo contrário, nós temos bons políticos e maus políticos e cabe à população sempre avaliar e ver se as suas expectativas estão sendo atendidas, acompanhar o dia a dia do seu parlamentar, do seu vereador e assim por diante e verificar se ele realmente tem produzido ao bem da cidade. Essa é a oportunidade que a população tem de opinar e eu acho que nós, independente das críticas que é dada hoje ao movimento político do nosso país, nós precisamos dar a nossa parte e realmente colaborar com a mudança do nosso estado, do nosso país, e eu acho que é pela política, não tem uma outra forma. Eu hoje tenho o hábito de conversar na padaria que eu vou tomar café, e eu fiz um debate ali com as pessoas que estavam me servindo, e eu perguntei, você vai votar, a sua primeira escolha é pelo partido ou pela pessoa? Na sua grande maioria eu vi partidos. Eu escolho, eu vejo um tal vereador e vejo o partido. Vereador Edmilson Souza, você acha que a população ela escolhe o candidato pelo partido onde ela está? Eu acho que muito pouco ainda. Eu defendo, inclusive, que essa tradição da escolha do partido deveria ser mais forte do que a escolha do candidato. Eu respondo porque o partido é o guardião de um programa, ou deveria ser o guardião de um programa de sociedade, de uma forma de atuar, de ter opinião sobre diversos assuntos. Nós estamos debatendo aqui reforma da Previdência. Então os partidos todos deveriam ter uma opinião formada, né? E essa opinião do partido deveria refletir nos parlamentares. O que a gente vê é que a infidelidade partidária começa muitas vezes onde não é claro o regime partidário brasileiro. Nós temos aí 38 ou 39, se eu não me engano, partidos. E quando você coloca na balança, você vê que tem muitos partidos que não se diferenciam em nada. É só o número e a sigla que troca, porque o pensamento e a forma de conduzir é a mesma. Então não defendo nenhuma restrição partidária, sou a favor que tenha o número de partidos que for necessário, mas eu acho que eles têm que representar um pensamento. Então a população, ao meu ver, não vota de forma majoritária em partido, ela vota um pouco no partido, mas vota muito no candidato. É aquela história, eu confio na pessoa, vou votar na pessoa, que eu acho que não é a melhor solução, embora tenha muita gente do meu eleitorado, por exemplo, que diz, olha, vereador, eu voto em você, eu confio no seu trabalho pelo que você já fez. Mesmo tendo uma parcela do meu eleitorado que é isso, eu acho que é um problema, e muitas vezes eu digo a eles, olha, vocês têm que combinar a questão partidária com a questão do candidato. Se isso fosse válido no Brasil, nós não teríamos esse número de partidos, na minha opinião. Se isso valesse, eu acho que o debate ficaria mais claro, porque quando a pessoa vota, ela já teria uma intenção. E para não me alongar muito, Geraldo, tem muita gente que diz o seguinte, muito leigo na política, que diz, olha, eu votei e de repente o cidadão chegou lá e fez outra coisa. O que a gente tem acompanhado nas eleições é que o comportamento dos eleitos é muito parecido com o que eles fazem na campanha.
Pega o exemplo nacional da presidência da República. Tem muita gente que acha o atual presidente da República não preparado para o cargo. Ele não se tornou inapto agora. Ele foi deputado durante 30 anos, sequer apresentou uma lei aprovada. Então ele era inapto já anteriormente. Pega o caso do governador do estado. O governador do estado hoje é um homem que vem da televisão, é um homem que vem do setor empresarial, e o que ele está aplicando lá é a lógica empresarial, na minha opinião, na minha modesta opinião. Então, na verdade, não há surpresa, a população tem que prestar atenção, né? Vereador Laércio Santos do DEM, hoje o senhor tem a opinião de que a população escolhe o seu candidato pelo partido ou pela pessoa? Eu acho que é bem variado. Tem um público que é fiel à ideologia partidária, já existe um outro público, não saberia assim definir em termos percentuais, mas é existente, aqueles que têm a simpatia pelo PSDB, pelo MDB, pelo PT e assim por diante. E tem já um outro grupo de pessoas que vai pela pessoa do candidato ou da candidata. Isso é muito ruim, né? Eu acho que nós precisamos ter agremiações fortes e não é com a criação de um partido a cada mês, a cada semana, que isso realmente significa representatividade no nosso país. Eu acho que ela é muito espúria, precisa ter uma reforma realmente mais rígida, mais ampla, para que realmente essas linhas partidárias sejam mais definidas. Porque hoje, se você perguntar para muitas das pessoas leigas que não vivem no mundo político, o que ela entende da ideologia de 10 partidos aí, acho que ela não vai conseguir separar qual é a bandeira de cada um. Então, agora ficou um pouco mais claro aí quem é direita, quem é esquerda. Se voltar, acho que 2, 3 anos atrás, o vereador Edmilson sabe, mas muita gente não sabia, né? Então, eu acho que realmente precisa avançar essa definição em termos de legislação para que essa criação de partido fique uma coisa mais séria no nosso país. Estou recebendo aqui um recado do Greg para o vereador Edmilson Souza, que foi uma honra ter militando com ele durante todos esses anos de luta no Partido dos Trabalhadores. Desejo a ele sucesso e luta com vitórias na nova caminhada, e só o Corinthians e o São Paulo. Só nos divide os Corinthians. Você é corintiano ou São Paulino? Não, sou São Paulino, ele que está errado. E mandou um abraço para o doutor Laércio Santos. Está dando um recado aí, o Greg. Agora, hoje, o vereador Edmilson, fundo partidário, né? Há uma briga que começa em Brasília, né, muito grande por esse fundo partidário. E evidentemente que os maiores partidos receberam, eu digo maiores partidos com as suas maiores bancadas, né, receberam uma grande fatia. E há uma discussão muito grande da sociedade em relação ao fundo partidário. Só que me parece que no município não chega essa fatia do bolo, Edmilson. É verdade isso? É porque, na verdade, a legislação que rege os partidos, ela é muito centralizada só deputado será governador, né? Não, até chega, porque, na verdade, como as eleições serão municipais, mas elas acabam esbarrando aonde? As principais disputas estão nas capitais e nas cidades, polos de regiões importantes. Então, ou seja, para a cidade pequena, acaba não se tendo. E até porque, se você pegar cidades, nas capitais, sobretudo onde tem TV ou nas cidades polo, você vai ter um número de candidatos a prefeito grande. Agora, tem cidades do interior que a disputa se dá entre 2 candidatos um monte de vezes. E tem cidades que só tem um candidato. Eu não sei se as pessoas têm noção disso, mas tem cidades que não tem disputa, que apresenta-se apenas um candidato, bem minoritário, mas existe isso. E tem cidades que a disputa se dá de forma tradicional em 2 candidaturas, no máximo 3. Ao passo que nas capitais você pode chegar a 16, 15, 18 candidatos, como a gente já viu em algumas eleições. Então a questão do fundo partidário tem a ver com isso. O que eu considero é que quanto mais democratizar, melhor, mas eu também acho que o partido tem que ter a sua autonomia para poder definir quais são os locais onde ele vai centrar fogo para disputar as suas eleições. Eu não vejo problema nisso. Você em casa, você acha que o fundo partidário vai ser o divisor de águas dessas eleições? Qual é a sua opinião? O Mário Rogério acha, mandando um abraço a todo mundo, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que está escrevendo aqui. Vereador Laércio Santos, o senhor acha que nessa campanha para vereador no Brasil inteiro, para prefeito, o fundo partidário vai fazer diferença? A meu ver, não vai fazer nenhuma influência.
Não vai fazer nenhuma influência. Os recursos eles acabam sendo absorvidos nas agremiações estaduais e nas campanhas majoritárias. Eu não tenho a mínima crença que isso de fato ocorrerá. O que eu acho é o seguinte, né, Geraldo? O Legislativo Federal e o próprio Judiciário são responsáveis por tudo isso, porque acabaram proibindo a doação de pessoa jurídica. Isso é uma grande aberração. Eu acho que precisa ser regulamentado esta situação, porque eu tenho empresa com CNPJ que não pode doar, mas aí eu, sócio titular, eu posso doar. Então o que precisa realmente é ter uma regulamentação a respeito de doação de pessoa jurídica, colocar um limitador face ao seu capital social, ao seu faturamento, mas não simplesmente proibir. Proibiu e aí a conta ficou para todos nós pagar, é o chamado fundo partidário, cada eleição um pouco mais crescente e dificulta os próprios candidatos em capitanear recurso e acaba fomentando, sem a menor dúvida, o chamado Caixa 2. Então o que cabe ao Legislativo e o próprio Judiciário entender essa questão, que eu falo Judiciário porque o Tribunal Superior Eleitoral ele tem grande responsabilidade sobre esse tema e eu acho que já passou da hora de ter uma regulamentação e não essa conta ficar sendo sempre passada para o contribuinte. Estamos ao vivo e a cores, falando do debate aqui na TV Guarulhos. Agora, uma outra questão que me chamou a atenção, na última eleição nós tivemos mais de 1.000 candidatos. Mais de 1.000 candidatos. Sendo que 120, 130 ultrapassaram a casa de 1.000 votos. Né? É evidente que agora a aliança para vereador entre partidos não pode mais acontecer. Vereador Edmilson Souza, o fim da aliança também vai dificultar? Essa é uma campanha cara sem aliança? Na verdade, será o primeiro teste dessa nova regra, que é uma regra que não permite a coligação entre partidos. Eu, particularmente, sou a favor, porque voltando lá, como nós não temos uma tradição formada partidária de partidos fortes, você via aberrações, coligações de partidos que não tinham nada a ver um com o outro, se coligavam para vereador. Nós tínhamos situações que, às vezes, as pessoas iam lá, se filiavam ao partido político para poder ser candidato, achando que ele estaria concorrendo naquele âmbito de candidatos e, de última hora, a direção partidária vai lá e se coliga com outro e, na verdade, os votos dele passam a contar para eleger o conjunto dos dois partidos. Então, essas coisas eu acho que distorce bastante. Então, o fim das coligações, eu acho que tem uma razão de ser, de existir, porque isso reforça a ideia do partido político se organizar. Agora, no tocante a ter mais ou menos candidatos, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que vai continuar o número de candidatos alto. Porque não existe, cada partido, por exemplo, no caso de Guarulhos, terá direito a lançar 51 candidaturas. Cada partido? Cada partido. 51 candidaturas, sendo que 16 mulheres e 35 homens, né? Isso. 35 homens com 16 mulheres. Então é obrigatório, essas vagas de mulheres não podem ser ocupadas por homens. Então você não tem como. Então nós teremos aí, se você fizer aí um cálculo rápido, nós teríamos em 51 vagas multiplicados, vamos supor que a gente tenha disputando 30 partidos, nós vamos chegar a um número absurdo de candidatos, né? Então eu acho que a primeira experiência é muito cedo para dizer, eu não acredito numa diminuição, sinceramente não acredito. Eu acho que o número vai continuar alto. Vereador Lécio Santos, o senhor é a favor ou contra o fim da aliança entre partidos para vereador? Não, eu sempre fui a favor de não haver aliança. Todas as duas eleições que eu fui eleito foi sem aliança. Quantos votos você foi eleito? 4.544 na última eleição. Então eu realmente não vejo ser producente para a população. Eu lembro de uma situação de um deputado que foi eleito na Assembleia Legislativa, de uma coligação de 4 partidos. 4 partidos juntaram a eleger um deputado. Eu acho que isso realmente não acrescenta, não representa e acaba tirando a oportunidade de outros muito mais bem representados. Também eu acredito que, não havendo coligação, cada partido vai ter que buscar os seus pré-candidatos e aí fazendo o jogo matemático, também concordo
com a linha do vereador Edmilson, eu acredito que deve passar dos 1.500, 1.600 candidatos. Vamos continuar competindo com BH e Rio de Janeiro. Porque são as três capitais, aliás, duas capitais, capital São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos são as três cidades do Brasil com o maior número. Rio de Janeiro. Aliás, Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, é uma disputa acirradíssima. Ou seja, a única não capital é Guarulhos. É Guarulhos que tem mais candidatos. E tem um detalhe, nessas capitais você tem TV local e aberta. Nós não temos TV aberta, ou seja, nenhum veículo de comunicação na cidade consegue atender um município de mais de 1.500.000 habitantes. Você não consegue. Nenhum veículo da cidade, com respeito a todos, mas você não consegue. Não consegue. Rede social e não chega. Isso realmente um dificultou. Agora, vereador Edmilson Souza, a gente sabe que quando você fala em aliança, antes era você unir todo mundo e aquele cidadão ia ser escadinha. Agora, com o fim, você não acha que o investimento na campanha eleitoral vai ficar mais caro? Porque antes você tinha mais gente te ajudando. Hoje você não vai ter mais. O custo de uma campanha não vai ser mais alto? Olha, eu acho que as campanhas, eu que acompanhei aí, seja coordenando algumas campanhas e sendo candidato em outras, né, as últimas 3 fui candidato, eu verifico uma diminuição no custo. Por quê? Porque existe uma série de proibições. Vamos só lembrar, que é mais do seu tempo do que o meu, mas como eu sou historiador, Geraldo, eu vou te relembrar. Você lembra da história dos muros? Sim. Que podia pintar muro? Era uma loucura aquilo. Meu Deus. Porque, na verdade, praticamente um ano antes, 1 ano e 3 meses antes da eleição, já tinha gente pintando o muro, deixando reservado. Ia lá, alugava o muro. Então, muros de esquina nos bairros, tinha briga. Pintava um candidato, aparecia outro com mais recurso, cobria aquele para colocar. Quem não se lembra daquelas flâmulas, aqueles banners que colocavam nos postes? Inclusive, teve uma época que era permitido pôr no poste público. Os postes de iluminação eram permitidos que você pendurasse aquele tipo de publicidade. Então, tudo isso encarecia as campanhas. Carro de som, adesivo total no carro, os banners que eu falei, muros pintados, uma série de... o tamanho do material, porque hoje você tem um tamanho específico, você não pode lançar, por exemplo, na campanha, uma revista com 50 páginas. Entendeu? Não pode estar acima, então o panfleto tem que ser naquele tamanho. Isso eu acho que já barateou bastante a questão do custo da campanha. Então isso já mudou bastante. O tempo de campanha também, Geraldo, desde a eleição passada, já é um tempo de 45 dias. Antes nós tínhamos uma campanha de 3 meses, de 90 dias. Hoje nós temos metade. A campanha só pode ser feita em 45 dias. Isso também tem barateado as campanhas eleitorais. Então acho que as campanhas vão ser mais baratas do que as anteriores. Elas continuam caras? Continuam caras. Mas eu acho que por uma razão que é o seguinte, nós não termos TV aberta, as cidades não terem acesso à informação, porque imagina, nós estamos todas as terças e quintas na sessão da Câmara, tanto eu como o vereador Santos, chegamos lá 15, 20 minutos antes, não faltamos, estamos presentes, os debates são colocados, a gente participa. Qual o universo de pessoas que têm acesso a esse trabalho que eu estou fazendo, que o vereador Santos está fazendo? Então, ou seja, o vereador que não tem todo o trabalho que a gente tem, que a gente realiza, acaba passando desapercebido, porque você não tem a divulgação. Estamos ao vivo via cores, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com os vereadores Laércio Sandes e Edmilson Souza, ao vivo na tela da TV Guarulhos. Segura a onda. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina. Aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer. By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era.
que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos ao vivo e a cores do debate Guarulhos com os vereadores Dr. Aécio Sandes e o vereador professor Edmilson Souza. Professor de História? Professor de História. Professor de História. Estou bem servido hoje aqui nessa bancada. Agora, eleições municipais. Está chegado um momento onde os partidos estão conversando com seus pré-candidatos. Vai ter uma janela partidária para quem tem mandato. Agora, a renovação. Na última eleição, passou dos 50% na Câmara Municipal de Guarulhos. Vereador Edmilson Souza, a que se deve a renovação na casa? Na verdade, eu considero... É todo ano, é um padrão de renovação, né? Eu considero que nós temos, assim, uma forma de atuação da Câmara que acaba também não possibilitando que todas as potencialidades, vamos dizer assim, de cada vereador sejam exploradas. Então, o que acontece? Hoje, o prédio que nós estamos é um prédio inadequado, isso também dificulta o trabalho. Precisamos que essa sede nova esteja pronta o mais rápido possível. A TV Câmara vivia no ar, saiu do ar, não volta e tal. Isso acaba prejudicando porque você não dá visibilidade do que é feito lá. O trabalho das comissões, às vezes, é um trabalho grande, mas com poucos técnicos ali. A gente já alertou de que precisaríamos ter mais técnicos nos setores da Câmara. Enfim, isso acaba possibilitando de colocar um pouco desse... vamos dizer assim, dessa parte negativa da Câmara. Isso impacta direto na renovação. E uma outra coisa, Geraldo, esse jogo que na maior parte das vezes existe, onde o governo ele acaba passando uma visão para a mídia local, para os meios de comunicação local, que a cidade está tudo bem. E quando está mal, é problema do Legislativo. Então, ou seja, outro dia saiu uma manchete num jornal aqui da cidade, que Guarulhos é a Câmara mais improdutiva do Brasil, do ponto de vista da elaboração de leis. Outro dia saiu uma manchete dizendo Guarulhos, cada vereador custa ao cofre público tanto, sem considerar ali que tipo de trabalho que é feito e nivelando todos de uma forma igual. Como eu disse, tem vereadores e vereadores, tem mandatos e mandatos, tem atuações e atuações, eu acho que tem que saber separar. Mas infelizmente o que eu vejo hoje é que a população tem uma opinião maior pela renovação do que pela continuidade. Isso é uma tendência que vem se generalizando. Vereador Dr. Aécio Sandes, qual é a sua opinião? Com todas as eleições, a meta de 50% tem se mantido. Na eleição passada passou dos 50%. A que se deve a essa renovação? Expectativa, né? A população ela tem uma expectativa com o representante, a pessoa que o representa, e muitas das vezes aquela expectativa é muito alta, ou às vezes alta, não atinge os propósitos, surgem outras ideias, outros pontos de vista, acabam esses pontos de vista ofuscando aquele que está lá para representar e muitas das vezes não consegue ter uma vitrine na cidade que de fato demonstre o trabalho daquele parlamentar, e isso acaba
surgindo novos anseios e a mudança acaba sendo bem alta. E eu acredito que nessa legislatura, mais uma vez, nós passaremos por isso. Acho que isso é nacional, na Câmara Federal também a mudança foi muito grande. Né? Agora, quando vocês falam da comunicação da TV Câmara, isso realmente tem um reflexo muito grande. O período vocês ficaram sem televisão, né? Até porque o horário das 2 da tarde é o horário, se você não tiver transmissão pelas redes sociais, você não tem a participação da população. Eu queria perguntar para vocês se o horário da sessão é bom, é ruim. Eu me lembro uma época que teve uma discussão na casa de se mudar esse horário para a noite. Vocês entendem, e inclusive eu, quando comecei a cobrir Câmara Municipal, tinha 12 vereadores, era no antigo Getúlio Vargas. Eu não sei se alteraria alguma coisa. Você entende que mudar o horário alteraria a participação da população nas sessões, o vereador Edmilson Souza? Olha, eu entendo que sim, até porque antes de ser vereador, como munícipe, como população, inclusive à época participando dos grupos de base da Igreja Católica, a própria Igreja Católica organizava por paróquias e fazia um revezamento de acompanhamento das sessões. E depois aqueles que acompanhavam faziam um relatório dos projetos que foram votados. Isso era informado nas missas. Entendeu? Isso chegava ao conhecimento de outras pessoas. Era uma forma de divulgar o trabalho do vereador. E ninguém ia lá para falar mal deste ou daquele vereador. Era o que eles estavam vendo. Se eles estavam vendo um vereador com comportamento inadequado, eles reportavam esse comportamento inadequado. Se eles estavam vendo um vereador utilizando a palavra para poder defender uma causa que seja justa, eles também reportavam isso. Então, eles só podiam fazer isso se fosse à noite. As sessões eram às 6 horas, um dia por semana, às quartas-feiras, às 18 horas, às 6 da tarde, lá na Câmara, que ficava na Getúlio Vargas. Eu sou a favor de um horário das 18 horas. Tem muita gente que é contra, olha, porque o jornal, a imprensa tem que fechar o jornal e tal. Gente, eu acho que tudo pode se adequar. Você é jornalista, sabe disso. Sim. As grandes redações aí ficam até que horas esperando ter uma notícia. Você pega lá, já teve edições várias da Folha de São Paulo, por exemplo, que saiu 3 horários diferentes, que atualizou, você vai, refaz e a coisa vai... E hoje, inclusive, com essa questão digital, fica muito mais fácil. Com certeza. Então, eu acho que o horário da noite é um horário que possibilita a participação da população, possibilita uma melhor visualização do que o vereador está fazendo. É óbvio que quem é situação, quem é governo, sempre vai querer que a sessão seja à tarde, porque a pressão é menor sobre os vereadores. Eu já fui governo e mesmo como governo eu acho que é um erro manter as sessões às 2 horas da tarde. Eu acho que o povo tem que participar e para que ele participe tem que ser num horário acessível. Vereador Dr. Lécio Santos, o senhor é a favor da alteração do horário? Eu sou a favor. Eu já tive um projeto de resolução que eu apresentei e acabou não sendo aprovado por poucos votos, mas continuo a defender que a noite é mais justo, mais adequado e permite ao parlamentar fazer um trabalho um pouco mais próximo da população ao longo da semana e depois ir para a sessão realizar os debates como ocorre na Câmara Federal. Muitas votações na Câmara Federal começam depois das 17 horas. Sim. Se eu não estou enganado, também na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que o tamanho da cidade, o tamanho da Câmara Municipal, que é uma das maiores câmaras municipais do Estado de São Paulo, eu acho que é apequenar demais querer manter estas sessões às 14 horas por questões de custo. E aí eu faço um contraponto relativamente a custo. Todo ano a Câmara Municipal devolve recursos para o Executivo do chamado duodécimo, ou seja, nós não estamos sendo capazes de utilizar aquele recurso que está previsto na Constituição Federal ao bem da população. Que aquele recurso vem para a gente desenvolver o processo legislativo, trazer a população para participar dos debates, das discussões, para que a gente produza algo do ponto de vista legislativo com mais qualidade, para que a população se sinta de fato representada. E hoje não. Hoje o papel do presidente muitas das vezes é economizar recursos. Não estou dizendo que tem que gastar de forma desenfreada, mas gastar de forma responsável. Exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo, ela realiza alguns cursos de reciclagem dos próprios funcionários, a população que queira participar. Então o Legislativo existe para isso, para você explicar o que de fato é um papel do vereador, porque
se nós pegarmos nossos eleitores, nem todos sabem o que é realmente o papel de um vereador e confunde muito o papel do executivo com esse que é o parlamentar. Então eu acho que a população ela precisa participar mais da Casa de Leis e se sentir representada. E eu penso que o horário noturno seria muito mais oportuno. E deixar durante o dia, o Roberto, a Adriana e a Cida acompanhando a gente, transmitir as reuniões das comissões ao vivo, coisa que não acontece. Sim. Porque as pessoas não entendem o que é uma comissão permanente, né, o que é uma comissão de inquérito. Por que não ajustar e transmitir isso ao vivo, vereador? E aí, complementando o que eu falei, os recursos que nós temos e não sabemos utilizar. Exatamente. Nós temos uma TV Câmara, nós temos um emaranhado de profissionais, não sei quantos jornalistas nós temos lá, quantos técnicos, e daria para fazer isso muito perfeitamente. Não tenha dúvida. Basta quem dirige a casa organizar, e eu tenho certeza que a população ganharia com isso. Falta um planejamento, porque com a quantidade de profissionais que tem a TV Câmara, eu acho, até porque eu já dirigi a TV Câmara, eu conheço a capacidade, são excelentes profissionais, questão de quem dirige. O senhor concorda que o planejamento dos recursos, né, da casa deveriam ser melhor avaliado? Acho que sim, acho que nós devemos ter também um processo de utilização desses recursos. Como o vereador Sandes já disse aqui, nós devolvemos uma parte desses recursos e não temos uma sede própria. Nós devolvemos uma parte desse recurso e não temos um setor de acolhimento do munícipe que nos procura. A Câmara poderia ter outros tipos de atendimento ali. A Câmara poderia ser também uma central de atendimento ao cidadão nos moldes do fácil, para as pessoas resolverem um problema, tirar uma dúvida. A Câmara poderia abrigar outros serviços, como a Casa do Povo mesmo. Então, eu acho que esses recursos poderiam sim ser melhor utilizados. E eu defendo também, Geraldo, que a gente possa ter um processo de legislação, de legislativo participativo. Nós somos muito pouco afeitos a audiências públicas. E eu acho que elas têm que ter com mais quantidade, com mais frequência. Não é só a hora que aparece o problema. A gente lembra de fazer audiência pública quando o problema está aparecendo. Tem um problema com aterro, vamos fazer uma audiência pública sobre o aterro. Então o que falta? O que falta por parte da Câmara? Na minha opinião, a forma como as câmaras, não estou fazendo uma crítica específica a Guarulhos, mas os legislativos como um todo no Brasil, eles acabam funcionando muito a reboque do executivo. Eles têm vida própria muito pequena. Eles funcionam sempre na pauta, sempre colocada do executivo. Isso é um problema, é uma interferência nos poderes. Eu acho que nós temos temas que são temas fundamentais para a cidade, que o legislativo poderia puxar esse debate. Nós estamos discutindo na nossa cidade, por exemplo, o aeroporto, que ocupa uma área imensa da cidade. Qual que é a opinião da população sobre o aeroporto, sobre os benefícios? Eu acho que a gente deveria ter mais. Estou citando um caso, que é o aeroporto, mas, por exemplo, nós tivemos, para não ficar falando deste ou daquele governo, vou falar até de coisa do governo anterior, nós tivemos a implementação do bilhete único, há 10, 15 anos atrás, não me recordo. Será que não está na hora de nós ouvirmos a população sobre a retirada de linhas diretas? Será que a população entendeu que esse era o mesmo modelo? Será que os terminais estão funcionando? Por que o legislativo não pode perder esse medo que tem do executivo e chamar esses debates que a sociedade quer participar? Nós temos um problema grave hoje na saúde para se resolver. O legislativo podia cumprir o seu papel, chamando a responsabilidade para debater e saber onde é que estão os entraves, né, da questão da saúde pública em Guarulhos. Então eu acho que os recursos poderiam ser melhor utilizados sim. Essa coisa que o vereador Edmilson Souza falou do medo, o senhor também pensa da mesma maneira que o legislativo hoje, ele é um ator coadjuvante? Sim, eu não concordo plenamente. Eu acho que falta coragem de querer inovar. Tomar iniciativa. Iniciativa, mas de todo o corpo. Uhum. Não é desse ou daquele presidente. Sim, eu acho que acaba tendo um comodismo muito grande. Você veja que a Câmara Municipal, um tempo atrás, nós não tínhamos os técnicos que auxiliavam os vereadores que são leigos nas questões de ordem técnica, como jurídica, engenharia. Nós não tínhamos esses profissionais. Aí a Câmara Municipal abriu concurso e contratou esses profissionais e hoje desenvolve um trabalho de excelente qualidade, dando suporte aos vereadores. Eu penso que essas inovações, elas precisam ser recorrentes. Nós não basta simplesmente
trabalhar sempre nos mesmos formatos, não buscar inovar. Com isso, gera até o desinteresse da população. Eu acho que a inovação ela é producente, e aí volto a dizer que invariavelmente, e a proposta que eu tinha na época era que nós realizássemos algumas sessões pelo menos à noite. Pelo menos, por exemplo, ia tratar lá do projeto de lei de cessão dos direitos do SAI, que era um projeto que poderia ser à noite para atrair a população ou para assistir em casa e acompanhar, porque é um projeto de grande repercussão, o próprio regime próprio de previdência. Então, há algumas situações dessa natureza a gente poderia flexibilizar e realizar aproximação um pouco mais da população. Aí eu pergunto, a Câmara Municipal não poderia criar uma peça publicitária para divulgar as suas sessões? Além do, não permite que faça isso? A lei permite, se confunde muito uma coisa, que nós não podemos utilizar o recurso público para promoção pessoal. Nós não estamos falando de promoção pessoal, nós estamos falando de divulgação das iniciativas do Legislativo Municipal. Não é permitido isso? Eu lembro, olha, para você ter uma ideia, uma coisa que é simples, mas eu lembro de certa vez, nós ali na terceira, quarta série, não me lembro, a época era o ensino primário ainda, tinha um programa que as crianças iam até o Legislativo Municipal e até a sede do Executivo. Lá eram recebidos pelo prefeito, se ele tivesse, por um secretário, para explicar, não para fazer nenhum proselitismo político, mas para explicar como é que funcionam os poderes. Hoje a criminalização da política está porque nós não estamos passando qual que é a verdadeira função da política. Então acho que ter um programa de visita ao Legislativo traz visibilidade, ter o anúncio publicitário traz a visibilidade, estar nos debates principais que a cidade precisa fazer. Levar a Câmara para os bairros. Levar a Câmara para os bairros. Eu estive, por exemplo, em Jacareí, o ano retrasado, e a Câmara Municipal de Jacareí tem uma espécie, não sei como é que chama tecnicamente, mas é aquele link, igual das TVs grandes, sim, que ela consegue transmitir pelo canal dela uma reivindicação da população do bairro. Ela consegue acompanhar o vereador numa reivindicação. Quanto custa um carro desse? Custa muito, custa pouco, mas eu acho que é importante porque a população vai se empoderar e saber que ela pode ter uma voz. Custo-benefício. Exatamente. Custo-benefício. Agora, gente, nós estamos indo para outra pergunta, que é um debate simplesmente nota 10 desde já. Eu quero agradecer a você pela sua paciência, porque hoje nós temos aqui dois vereadores, um advogado, especialista em previdência, um professor com uma experiência notável na política. Agora, por que o jovem não se interessa, vereador Admilson, vereador Lester, nas eleições? Ele passa o ano inteiro nas redes sociais, vai nas manifestações, mas me parece que está faltando alguma coisa para na hora de marcar o gol, eles aguardam, não é chegado o momento. Vocês percebem isso? É impressão minha? Eu queria começar com o vereador Laércio Santos. Eu acho que é recorrente essa situação, Geraldo, mas eu penso que tem mudado um pouco. Isso também depende... eu acho que os professores também têm um pouco de responsabilidade aí, de passar dentro do conhecimento ali, de história, geografia, daquelas matérias que tem correlação com o dia a dia da cidade, do país, de despertar sempre o interesse do jovem. E eu falo isso porque eu tenho 3 filhos e os meus 2 mais novos, que têm 13 para 14 anos, são gêmeos, e eles participam na escola e ele vem dialogar comigo sobre momentos. Ele fica querendo ver os vídeos, ele vê o Edmilson, vê os outros colegas e ele fica perguntando. Então, mas é fruto do professor na sala de aula e ele fala, ó, o professor falou isso, o professor falou aquilo. Eu acho que está muito ligado com a escola. Então, quando a escola não estimula esse senso de debate entre os alunos, eu acho que o aluno acaba não... Não tem a ver com a grade curricular? Eu acho que tem a escola acaba tendo um papel e tem que cada dia mais procurar. Olha, como eu sou um pouco mais velho que vocês dois, na minha época tinha admissão e tinha Educação Moral e Cívica e o ESPB.
Você como professor, você concorda com a opinião do seu colega? Não, eu acho, concordo, eu acho que tem que ter esse incentivo desde pequeno, eu acho que as pessoas têm que saber que política gira tudo, que a política é que define o preço da tarifa de ônibus, é a política que define se um córrego vai ser canalizado, se a natureza vai ser mais agredida ou menos agredida, se o meio ambiente vai estar equilibrado ou não, a política é que decide tudo isso. E nós, infelizmente, passamos muitos anos, sobretudo as grandes redes de TV, colocando a política como principal vilão, como principal local da corrupção. Será que a corrupção está só na política? Eu tenho certeza que ela está na política também, mas só na política, os outros poderes não. Os outros poderes são isentos de qualquer possibilidade de erro de seres humanos que estão lá, seja no judiciário ou em outras estruturas de poder. Então, ou seja, eu acredito que a juventude pode participar se ela for incentivada a participar. Eu acho que a gente tem que ter esse incentivo constante para que a juventude possa participar das decisões do seu município. Mas eu tenho também uma opinião muito particular, não é uma opinião discutida, Geraldo, que eu acho que deva haver uma limitação de mandatos. Eu acho que a renovação também passa por limitar. No Legislativo? No Legislativo também, porque hoje nós temos uma limitação no Executivo, mas eu acho que a limitação deveria estar no Legislativo também. Eu acho, não tenho nada contra os nossos colegas lá, que tem 5, 6, 7, 8, 9 mandatos. Mas eu acho que nós temos que preparar uma nova geração. Tenho absoluta certeza que o trabalho que o vereador Sandes faz, frutos ficarão. E mais, se a gente tiver um tempo, uma data de validade, vamos chamar assim, nós vamos preparar para que esses frutos estejam bons para poder ocupar esse espaço, que são os espaços das opiniões que a gente tem, tanto as minhas como as opiniões dele. Então acho que tem que ter essa renovação, a juventude tem que entrar na política, os partidos não foram feitos para a juventude participar, salvo raras exceções. Eu acho que é mais comandada por pessoas mais velhas do que ter a juventude ali participando. Vereador Lécio Sandes, hoje há uma definição do seu partido nas possíveis alianças? Já há uma definição? Não, Geraldo, ainda está em debate interno, está analisando, né? Está formando um corpo de partidos aí que eventualmente vá caminhar junto, mas nada que ainda esteja definido de forma... Como falava o Magri, imexível. Imexível. O vereador Edmilson, o senhor, hoje, já há não é segredo, mas o senhor deve estar mudando de casa. Falamos aqui de jovens, e você em casa tem filhos na escola. Muita gente questiona o papel do professor em algumas situações. Você como professor de história, o senhor acha que a escola pública ela deveria ter o seu papel mais pertinente no dia a dia da sociedade? Olha, eu acho que a escola pública ela tenta fazer isso, mas o último período para a escola pública tem sido muito ruim. Desvalorização de professores, estamos vendo hoje aí agressões contra os professores numa manifestação. A gente vê escolas públicas onde, infelizmente, inclusive na nossa cidade, onde sequer a merenda se conseguia manter uma regularidade, ou alimentação escolar, onde o uniforme escolar chegava muito tempo depois. Então, enfim, eu acho que a gente tem problemas para resolver e a escola pública é fundamental para isso. Mas eu acredito também que a escola pública ela deva cumprir um papel que eu até outro dia estava vendo uma história no Facebook, onde estava lá dizendo que uma fala, né, uma conversa, dizendo que houve na escola, tal escola houve uma doutrinação. E aí o aluno falou, mas que o pai perguntou, mas qual doutrinação? Ele falou, nós mandaram a gente ler a Constituição. Se você ler o artigo 5º, é o artigo dos direitos. Então, se não tem doutrinação ali, é a nossa carta maior. Ali contém o que todos, não só quem é político ou quem deixa de ser político, todos devem brigar para o que está ali. Eu sinto falta, inclusive, que a gente tem uma matéria, não digo de OSPB, de Educação Moral e Cívica, porque eu acho que foram matérias colocadas no momento do país, no momento de fechamento da democracia brasileira. Mas eu acho que, por exemplo, elementos do direito, eu acho que tem que estar no currículo. Eu acho que as pessoas, tem muitos jovens e tem muitos velhos também que às vezes têm um comportamento inadequado e não sabem que aquilo é crime.
Tem gente que fala, não é possível a pessoa não saber. Vou citar um exemplo rápido aqui. Às vezes a pessoa encontrou um aparelho, não é dela. Qual o papel dela? Ela entregar para uma autoridade. Não é comum as pessoas pegarem um aparelho de celular e levar, eu achei, não tinha dono, eu achei, tinha dono. Aí muitas vezes com um rastreador, você encontra, essa pessoa vai responder por um crime. Ela se apropriou indevidamente de algo. Isso, se você tivesse a educação... Então, 30 segundos para acabar o programa. O nosso colega aqui, advogado, pode falar mais do que eu sobre isso. É fundamental que as nossas escolas consigam também passar essa mensagem. Vereador Edmilson Souza, muito obrigado. Sempre atencioso com esse jornalista aqui. Obrigado, um abraço e estarei sempre aqui assim que for chamado. Doutor Laércio Santos, meu colega, é sempre um privilégio ter o senhor aqui nesse debate, pelo seu conhecimento, pela sua maneira de interagir de forma respeitosa com o nosso público. Eu que agradeço, é um aprendizado, a gente está sempre aprendendo, né? A gente não tem o domínio de nada, a gente só vai aperfeiçoando no dia a dia, é igual a língua inglesa, a língua francesa, que você vai fazer um curso e você vai melhorando. Eu acho que esse é o propósito de ajudar na sociedade e agradeço o convite, foi uma satisfação estar com você e o Edmilson. A cidade ganha com isso. Muito obrigado. Olha só, o debate de hoje, o debate Guarulhos, com os vereadores Dr. Laércio Santos do DEM e o vereador Edmilson Souza. Muitíssimo obrigado aos dois. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência, com a produção da Simona Araújo, a equipe técnica com o Felipe Poi e o departamento médico do Lucas Braga, que acaba de chegar. Boa noite, voltamos amanhã ao vivo e a cores.